Olá, estamos aqui numa mais uma cesta básica, hoje com um assunto especial relacionado com a explosão de Beirute. O Paulo já está entrando, o Vini, o pessoal que está aqui sempre de lei está começando a entrar. Deixa eu ver se o Guzmão já está presente. O Guzmão já está aqui também. Já está entrando, a Deise está aí. Bom dia, professor Guzmão. Amigão e professor Martini, como é que vamos? Está tudo certo por aí? Tá tudo certo. Poxa, que Mais uma prazer semana, nessa né? live. Hein? Que prazer Essa já é a revê-lo. nossa, na minha contagem aqui, a 11ª É? cesta básica. Poxa, que bom. Parece que foi a primeira, não? É verdade, passa rápido, né? E sempre tem assuntos novos chegando, assuntos É. importantes, a gente detalhando. E tem uma E, coisa, e Martini, pelo jeito que ah, é a questão ambiental, como ela é dinâmica, a gente vai ter assunto toda semana novo. pô, então não É, não, tem é? fim, né? Vai ao infinito. Não tem Me limite, acha? é. É, não Não tem tem limite. limite. Na semana passada eu fui por telemetria para sua casa, lembra? É verdade, aquilo ali funcionou bem, Fui voando né? pelo espaço. É. E hoje a gente vai falar, voando pelo espaço, do que voou pelo espaço lá em Beirute, né? Naquela explosão que na área portuária. É uma Pois atividade é. que Eu, você tem muita experiência, né, Guzmão, em atividade, em acidente em área portuária, porque você atuou no setor de prevenção de poluição acidental da FEMA, do INEA. Não é isso? isso, Confirma? E eu acabo exatamente. por Nós fazer tivemos auditoria várias CONAMA. ocorrências. E eu, como faço auditoria CONAMA 306 em atividade portuária, eu acabo sendo um assunto que eu estou acostumado a lidar. Apesar que a CONAMA 306 ela não inclui navio, né? Mas eu acabo tendo muita interação com as empresas da área portuária, né? Os arrendatários dos portos. Então acho que a gente podia E outra conversar coisa. bastante sobre isso, vai É, render. e um dia a gente era importante falar da resolução CONAMA 306 e depois da outra que a complementou, a 381, né? De 2006, não Isso. foi a 381? Porque isso é Mas assunto do concurso do CONAMA que vai ser marcado agora, hein? opa, então vamos já agendar a nossa próxima temporada, que é a auditoria ambiental, Isso. Vamos né? ver. Então já está Só tá vamos ver próxima já. quantas séries, quantas temporadas essa série vai render, né? Eu acho que rende umas 4 temporadas pelo menos. É. Vamos ver se a gente convida algumas pessoas, né, que também trabalham Sim, nessa área. Eu falei com o Ricardo, perfeito. meu colega Ricardo Marcelo, que sou eu no INEA amanhã, né, que ele trabalha no Aham. setor que eu trabalhava lá antes. Ótimo. E vamos falar das ocorrências que eu participei também, para passar Tá essa bom. experiência para as pessoas. E quando eu fui nesses eventos, não tinha nenhum caso parecido anterior, então a gente teve que inventar os procedimentos, né? Uhum. Como a gente É está verdade. começando, como a gente está começando, Martini, eu queria ver se era possível rapidamente, rapidinho, você só dar um alô para o Vini, deixar o Vini falar que ele é o nosso marketing digital, né? Ele que Tá faz toda a certo. parte digital da Vini, da live. Você dá só um bom dia para ele aí, que ele está bem motivado. Fala bom dia. Fala bom dia, Vini. Você quer que eu entre? Ele vai entrar ao vivo ou não? É só dar um alô para Chama ele? ele aí, eu vou sair, chama ele rapidinho, eu volto. Beleza. É o Vini GM 2010, né? Vocês vão ver agora nosso marqueteiro sênior. É um cara com muita experiência, muitos anos de praia. Oi, E aí, Vini, tudo bem?
Sim. Tá mandando bem, hein, aí no nossa arte, nos nossos posts. Parabéns. Você aprendeu isso sozinho ou foi alguém que te ensinou? Que? Foi alguém que te ensinou ou você aprendeu sozinho? E ele já saiu. Guzmão, vamos começar. Eu gostaria de, só para contextualizar esse assunto de Beirute, que a gente está chamando de explosão, porque no fundo a gente está em investigação ainda, né? A gente não sabe que se foi um acidente, né? Tem muita probabilidade de ter acontecido, ou, mas em função da área onde aconteceu, pode ter sido algum atentado terrorista, né? Então aí muita coisa ainda vai surgir sobre esse assunto. E muita coisa já foi falada nos canais de notícias, né? E por especialistas, né? Que já falaram o que a visão deles, né? Como o Duarte e outros. Então acho que a gente podia conversar aqui sobre um outro ângulo do assunto, que não a explosão em si e outras coisas que já foram faladas. Eu gostaria de só contextualizar, explicando o que é um acidente ampliado, que foi o acidente que aconteceu lá em Beirute e que acontece também aqui no Brasil. Né? O acidente ampliado ou acidente maior é um acidente que está previsto na resolução da OIT, das Organização Internacional do Trabalho, é a OIT 174, né, que define o que é um acidente maior. E os dois especialistas excelentes aqui da Fiocruz, né, que a Fiocruz é uma referência internacional, eles ficavam incomodados com essa denominação acidente maior. Por quê? Porque quando você falava acidente maior, você diminuía os outros acidentes, né? Então, eram acidentes considerados menores, mas que eram muito importantes. Então, para evitar esse problema de você valorizar um acidente maior e desvalorizar o acidente menor, eles criaram uma outra denominação que foi aceita internacionalmente. Esses dois pesquisadores é o Marcelo Firpo e o Carlos Machado de Freitas. Excelentes profissionais, excelentes pesquisadores com muito material publicado em artigos científicos, em livros. Não sei se você tem algum livro deles aí à mão, Guzmão, na sua biblioteca, para mostrar. Ah, tem aí, né? Porque a gente chegou acidentes industriais ampliados. É exatamente quando eles definem essa expressão que eles criaram, e que é o quê? É quando acontece um evento inesperado, como uma emissão, como um incêndio, como uma explosão de grande magnitude, envolvendo substâncias perigosas que exponham o trabalhador da empresa, a população ou o meio ambiente, né? E de consequências imediatas ou a médio e longo prazo. Então, quer dizer, o acidente ele é atemporal, ele não aconteceu, o acidente de Beirute, só no dia 4 de agosto. Ele continua acontecendo. Por quê? Porque pessoas que foram feridas naquele acidente estão indo a óbito agora. Então, o acidente está acontecendo ainda. E ele não é restrito ao local geográfico do porto. Ele ultrapassou esses limites. Ele foi para pelo menos o centro de Beirute. Então isso caracteriza como um acidente ampliado. Essa é uma expressão muito feliz que eles consideraram. Esse livro eu recomendo que vocês procurem. É uma edição já de alguns anos, mas é de 2000. Esse livro é de 2000. O acidente de Bhopal foi em 84, se não me engano. Foi dia 3 de dezembro de 84, o acidente de Bhopal. Chernobyl foi 86, né? 86. Né? Foi uma época de grandes acidentes, né? É verdade. Nos anos 70 e 80.
Tanto que saiu as diretrizes de Seveso, que é um outro acidente importante que aconteceu na Itália. Na Itália. E esse acidente, já que você comentou, né, a gente acabou chegando nele, ele tem a diretriz de Seveso mostrou que acidentes ampliados têm características que são sempre comuns a qualquer acidente ampliado. E é interessante, porque quando acontece um acidente ampliado, eu sempre, na minha cabeça, faço um exercício. Deixa eu ver se os pontos comuns que estão lá na diretriz de Seveso estão nesse acidente. E por incrível que pareça, sempre estão. Né? O acidente de Brumadinho, o acidente de Mariana, o acidente da Baía de Guanabara, sempre, quando eu vou ver, está tudo lá. Então é importante que quem faz gestão ambiental conheça quais são os pontos comuns em acidentes ampliados. De uma forma rápida, eu vou colocar aqui 4 pontos. Uma situação de acidente ampliado que sempre acontece são as autoridades não conhecerem os produtos que estão armazenados na empresa e a quantidade armazenada. Você, como já integrante do setor de poluição acidental, sabe muito bem disso. Quando acontecia um evento de uma indústria, você muitas vezes chegava lá, estava com um produto que não estava previsto no licenciamento, que eles iam armazenar, e não se sabia qual a quantidade armazenada, porque quando foi licenciado tinha uma quantidade e depois foi aumentando a quantidade ao longo do tempo. E não foi informado isso para o órgão ambiental. Então esse é um ponto comum que acontece em muitos acidentes. No Líbano se falou numa quantidade de nitrato de amônia, se demorou um pouco para saber, mas a informação não foi imediata. Outro ponto comum são os subprodutos que podem ocorrer quando tem uma emanação para a atmosfera. Um produto como o próprio nitrato de amônio, quando ele se decompõe, ele gera outros produtos químicos, que a gente chama de subprodutos. E esses subprodutos podem ser mais tóxicos do que o produto em si, que iniciou o evento. A gente percebeu lá, muita gente comentou, no acidente do Líbano, a gente percebeu que teve um incêndio primário. Pela cor da fumaça, a gente conseguia interpretar, né, Guzmão? A gente via que o incêndio começou com fumaça branca, depois tinha um rolo de fumaça preta. Fumaça preta está mais ligada à decomposição de produtos derivados de petróleo. Fumaça branca, quando tem mais umidade no produto, como papel, vegetação e assim por diante. E depois é que começou quando teve os rolos de fumaça castanha, marrom claro, que caracterizou a decomposição do nitrato de amônio, que se decompõe em NO2, em dióxido de nitrogênio, que tem essa coloração castanha. Então, esses subprodutos muitas vezes não são conhecidos das autoridades. E no caso do Líbano, outros assuntos relacionados com pontos comuns e acidentes ampliados são a ausência de comunicação de risco para a população saber o que fazer e a ausência de um plano de emergência. Mas lá no plano de emergência, de fato, pela magnitude do problema, a gente viu que, mesmo que a brigada tenha sido acionada, ela não conseguiu fazer muita coisa, porque todo o espaço foi perdido, inclusive as vidas que estavam ali. Então, são assuntos que são sempre comuns, e como são sempre comuns, são pontos que os gestores ambientais têm que estar de olho. Já que isso sempre acontece, então ele tem que estar fácil dele estar sabendo que, para poder fazer a gestão, ele tem que estar, pelo menos, atualizado e atualizando as autoridades sobre esses assuntos. Uma observação, Martínez, uma observação, só para o que você está falando, para comentar cada um desses 4 pontos rapidamente, essa deficiência, que é a não informação de todos os materiais que estão estocados, ou a forma e o local que eles são estocados, muitas vezes são responsáveis pelo evento.
Isso Sim. acontece muito em acidentes em navios, quando quem vai estocar o produto, né, dentro do Uhum. navio, dentro do porão ou no convés, muitas vezes, quer dizer, um navio leva produtos variados, leva um carro, leva o que tem dentro de uma casa, leva produtos químicos em tambor, em isocontêiner, em sacaria. Então, muitas vezes, há restrições pela própria ficha de emergência do produto, que ele não pode ser estocado em local que a temperatura esteja acima de determinado valor, por exemplo, acima de 50, 60 graus. E um dos Sim. eventos que nós atendemos aqui, em 95, o navio Maria Hickman, o produto, se eu não me engano, era Penteno 2, ele estava estocado dentro de um porão ao lado do tanque de pré-aquecimento do óleo do navio. Quer dizer, quem fez essa colocação ali errou. Tinha uma fonte de, uma fonte de aquecimento próximo de um produto que fica instável em temperaturas altas. O próprio nitrato de amônio... o próprio nitrato de amônio, pela FISPIC dele, ele mostra que ele é um produto estável, mas desde que tenham a temperatura e a pressão controladas. Né? O que a gente viu é que com aquele incêndio primário que aconteceu, acabou que não foi o nitrato de amônio que começou a incendiar primeiro. Foi outra coisa, pelos rolos de fumaça. A gente viu que foi algo que aqueceu o nitrato de amônio. Exato. E aí iniciou aquela reação isotérmica que gerou a explosão. Quer dizer, o nitrato não foi o agente primário, não é isso? Não foi agente primário, teve um incêndio primário antes. Né? Outra coisa, Martini, o que você falou, muito importante, o número 2, a questão dos subprodutos. Quando a gente ia atender incêndio em indústria química, até com os próprios bombeiros a gente conversava, o grande perigo do incêndio numa indústria química é depois que o fogo apaga. Porque, ao contrário dos outros incêndios, não está resolvido, não. Porque vem a reação daquilo que vazou, os subprodutos. Os subprodutos. E você não pode respirar aquilo, senão você vai ficar intoxicado. Exatamente. As indústrias químicas, elas têm até receio quando os bombeiros entram na indústria para auxiliá-los a combater a emergência, porque fora alguns grupos especiais, como o GOP de Duque de Caxias, né, que é um grupo operacional de produtos perigosos, muitos bombeiros não sabem essas consequências dos subprodutos, e aí eles podem ser vítimas. É verdade. E nesse caso estava. Exatamente. Então preferível que o primeiro combate seja feito pela brigada de emergência. Então, o primeiro combate é feito pela brigada de emergência, que são pessoas que estão na organização e que já são treinadas para combater a emergência daquele produto. No caso lá de Beirute, vamos levar um pouco agora para assuntos que ainda não foram tratados em canais de comunicação. O que aconteceu foi que, pelo menos pelas informações que a gente tem até agora, é que o navio ele foi arribado. O que quer dizer um navio arribado no jargão da área portuária? É que quando esse navio ele foi contratado, era um navio russo, um armador russo, acredito, que ele foi contratado por uma empresa de Moçambique para transportar 2.750 toneladas de nitrato de amônio para Moçambique, na África. E no caminho, ele, aproveitar a viagem, ele parou no porto de Beirute para colocar alguns maquinários, alguns equipamentos, algumas máquinas também com destino para Moçambique. Só que é um navio que ele é muito antigo, ele estava muito avariado. E aí, com essa operação, quando ele estava atracado no porto, o navio começou a ficar sem condição de partir para a viagem. E aí, com isso, ele foi proibido. Não, você não pode sair. E aí, quando o navio fica atracado num porto, ele tem que pagar as taxas portuárias. Né? Começa o taxímetro a rodar. Cada dia que ele fica lá, ele tem que pagar uma diária. E aí essa conta vai ficando alta.
Dependendo da qualidade do navio, o armador, quer dizer, o dono do navio, ele faz uma conta. Poxa, meu navio custa tanto, eu tenho que pagar tanto já de taxa, eu vou deixar esse navio lá. Azar. E aí a bomba fica para a instalação portuária, que está lá com o navio. Então esse navio ficou lá atracado, isso foi em 2014 que o navio teve que arribar. E aí ele ficou nessa pendência, que o que faz, o que não faz, o capitão foi preso, o capitão russo foi preso, ficou lá um tempo, acabou conseguindo ir embora de volta para o país dele, e o navio ficou lá, mas como o navio estava correndo risco de afundar, a carga toda foi removida, descarregada para o porto. Quando isso acontece, é uma carga abandonada, porque o dono da carga não está querendo mais saber dela, porque ele tem que pagar impostos. Tem uma situação em porto que é a carga em perdimento. Carga em perdimento é quando também, em função da receita, por exemplo, que desconfia da carga que recebeu no porto, desconfia em relação pode ser por não pagou as taxas devidas, ou pode ter alguma fraude, ele falou que era uma coisa e era outra. Então a carga também fica lá parada, e pagando as taxas. Ou ficou parada porque ela não vai mais sair, a receita não deixa. Então essa carga em perdimento, ela é prevista nos contratos de arrendamento dos portos. E hoje no Brasil, esse tipo de carga em perdimento tem todo um procedimento para gerenciar essa carga, para manter em condições seguras. Então tem áreas específicas para carga em perdimento. Todo navio, quando chega num porto brasileiro, ele acaba tendo que, antes de atracar, ele já avisa 2, 3 dias antes, quais para o porto, para as autoridades portuárias, quais são os produtos químicos que estão ali e que vão ser descarregados. Então, já com antecedência, você sabe se tem explosivo, se tem radioativo, etc. Martinho, uma pergunta. Ele avisa também quais são os produtos químicos que estão lá dentro, mas que não vão ser descarregados naquele porto? Você sabe se ele precisa dessa informação? Eu não sei, mas caso tenha um produto químico que não vai ser descarregado, mas que esteja com um armazenamento inadequado e que precise descarregar, tem uma convenção internacional que autoriza e permite que o armador ele desembarque o produto. Tá? É uma convenção internacional chamada SOLAS. SOLAS é uma convenção que foi feita na época do Titanic. Ela é de 1914, eu acho, quando o Titanic afundou. Então essa convenção... É uma convenção para salvaguarda da vida humana quando ela está no mar. Então é para proteger a vida humana, tem a SOLAS, que é de 1914. Tá? E ela tem algumas falhas em relação até que pode, pelo que eu me lembro, ela permite que se descarregue o produto no mar, caso tenha uma situação que não dê para poder chegar num porto. Quando eu falo falhas é porque não tinha aquela visão holística do mundo nós estamos no mundo e não pode chegar e jogar no mar, porque vai ter outras consequências. Mas a intenção aqui é a salvaguarda da vida humana. Tá? Então vai chamar SOLAS. Você sabe, Martini, que existe algumas ocorrências de navio no mar, em alto mar, e que a tripulação morreu, porque houve vazamento do produto e as pessoas não tinham para onde correr. Por isso tudo é que foram fazendo essas convenções. Exatamente. A prioridade em qualquer convenção é a vida humana e depois a segurança da navegação, não é isso? Perfeito. Então, aí como o navio ele usou a prerrogativa, o navio ou as autoridades que não permitiram que o navio saísse na marra, né? Isso eu já não sei. A situação lá. Muita coisa a gente vai saber ainda desse acidente, né? Dessa situação da explosão.
Então, quando tem a carga em perdimento, que é quando o cliente já deixou ali e não saiu do porto por irregularidades perante a Receita, não tem licenças adequadas, tem uma falsa declaração de conteúdo, ele fala que ele está carregando ali carrinho de brinquedo e está carregando, na verdade, um entorpecente, né? Ou uma carga abandonada pelo cliente, isso tem que ficar guardado de uma forma adequada, gerencialmente e ambientalmente adequada, para evitar consequências como aconteceu lá em Beirute. Então, os portos brasileiros melhoraram muito isso nos últimos anos, em relação à segregação dessa carga em perdimento, das cargas abandonadas, para poder a gente não ter esse risco para isso. E tem resoluções CONAMA que falam sobre isso, sobre a carga em perdimento, né, que é a CONAMA 5 de 93, e que ela reporta a uma CONAMA 2 de 91, que ela fala que cargas abandonadas, quem é o responsável? Porque essa situação da carga abandonada cria uma situação delicada, porque a Receita precisa liberar toda carga em perdimento, todo um processo judiciário, para poder fazer o leilão da carga. A carga que consegue ser leiloada reverte para a situação para poder dispor a carga que não conseguiu ser leiloada. Muitos produtos que já estão deteriorados, né, ou que não têm interesse, aí o responsável pela carga é que tem que fazer a destinação adequada, né, a disposição adequada. E é uma disposição, uma destinação cara, né? É cara e tem a questão internacional, porque quem é o responsável pela carga? É o armador. Então o armador é um cara russo ou um cara grego que está muito distante. E como é que o juiz brasileiro vai chegar e pegar esse cara? Tem que ir pela justiça internacional, que dura anos. Aqui no Brasil tem o representante do armador, né, que é a agência marítima. Mas a agência marítima ela não tem os recursos necessários pelo tamanho dela para poder, quando chega nesse ponto de ter um custo elevado para a disposição. Então fica uma pendência, fica uma bola dividida, mal dividida, que não consegue, nem sempre consegue um resultado satisfatório. As empresas que arrendam os portos, elas acabam sempre pedindo aceleração desse processo com a Receita. Né? Mas, às vezes, esse processo demora muitos anos, às vezes, para acontecer. Acredito, como a gente... Acho que você podia até comentar isso daqui a pouco, Guzmão. Esse acidente vai ser um marco na gestão ambiental, como foi o acidente de Bhopal, que foi o catalisador para iniciar o sistema de gestão ambiental. A gente vai ver isso no próxima temporada. Foi como foi o acidente da Baía de Guanabara em 2000, né, que gerou a resolução CONAMA 306, a lei 9966, a lei do óleo. Então, alguns acidentes catalisam pela pressão pública, pela necessidade de ter uma nova regulamentação. Mesmo que tenha sido no Líbano, acredito que vai ter consequência positiva na liberação, por exemplo, dessas cargas em perdimento que ficam nos portos brasileiros. Eu acho que todo grande evento, né, ambiental, ele gera uma alteração na legislação, né? Isso, perfeito. Brumadinho, Mariana, Baía de Guanabara, né? Aquele derrame de óleo que teve ano passado que ninguém soube a origem. Isso, a análise dos acidentes, e o mais importante, a análise dos quase acidentes, levam a alterações na legislação, porque são fatos novos que as pessoas começam a ter novos procedimentos e novas formas de prevenção para evitar aquilo, né? Porque nunca aconteceu, perfeito. Foi a primeira vez. Você falou a palavra certa. Não aconteceu no Brasil, mas preventivamente a gente tem que criar mecanismos
para que o controle seja feito por todos. Olha só, você falou do livro do Cadu, né? Cadu é o Carlos Machado, né? Uhum. E vamos convidá-lo para ver se ele participa de uma live com a gente. Que o livro Caramba, dele é vai esse ser, aqui, ó, Acidentes Ambientais Ampliados, que é um termo Isso. que ele participou da criação do termo, né? O acidente é de 84. Foi. E eu tive muito contato com ele, como você teve também, porque a gente trabalha com emergência. Mas esse tem outro livro aqui, ó, Bhopal Além de Meia-Noite. Esse eu não conheço. Pois é. E quando a gente conversou da live, eu fiz uma pesquisada lá onde eu tenho meus livros guardados e achei esse livro. Como achei esse aqui também, ó, O Sonho de Mendeleev, falando da indústria química, muito interessante. O Sonho de Mendeleev. E aí, esse livro aqui, ó, Meia-Noite em Bhopal, ele tem um prefácio, aproveitaram uma frase do Einstein, que não é uma frase muito recente, que é um livro de 2014. Einstein foi, sei lá, em 1940, 30 e tal, que ele, né, fazia esses trabalhos. Então, está escrito assim, ó, o homem e sua segurança devem constituir a preocupação fundamental de toda aventura tecnológica. Nunca se esqueçam disso quando estiverem mergulhados em seus planos e suas equações. Quer dizer, um pensamento que parece que é de ontem, né? Sim, o Einstein era o cara à frente do tempo, né? Então ele já estava com a cabeça no século XXI, lá no começo do século XX. Então, me lembrei agora de outra coisa. Fala. Você tem uma biblioteca boa aí, hein? Eu estou vendo. Eu tenho uns livros que eu me interessei, que era o assunto que a gente fazia, né? E outra coisa interessante para quem trabalha também com a emergência é ter o manual de emergência dos produtos aqui, né? Sendo que esse, Guzmão, esse tem já disponível um app da Abiquim online. Você pode abaixar no seu celular. Esse aí, mostra de novo, porque esse daí vale a pena quem trabalha com produto químico e não sabe ainda. É esse aqui. É um livro da manual, Abiquim, né? É da Abiquim. É da Abiquim, é um manual de emergências. Esse aí é uma versão de 2002 que é sempre bom ter um livro físico, né? Porque quem está numa emergência no campo pode estar sem sinal de celular, pode estar com a bateria terminada, então tem que ter o papel para poder também consultar. Mas quem não está nessa situação, o aplicativo da Abiquim, ele está com esse livro inteiro nele. Agora, para quem trabalhava com emergência no ano 2000, que não tinha celular, ou antes de 2000, isso aqui era o celular, né? Porque exato. Que aqui tem a ficha do produto, tem a guia do quais são os procedimentos. Nitrato de amônio está aqui, ó. Nitrato de amônio. Ele é classe 5, né? Ele é classe 5.1, né? 5.1, ele é um oxidante. A NR29, que é a norma regulamentadora na atividade portuária, ela define que alguns produtos perigosos, eles têm que ter, como é que fala? Descarga direta. Quer dizer, ele não pode ficar parado no porto. Ele tem que sair do navio, direto para o caminhão e ir embora. Né? Exemplos de produtos perigosos que não podem ficar lá. Explosivos. Produtos radioativos. Esses aí não podem ficar no porto. O que a gente percebe... A ficha do nitrato de amônio é a ficha número 140 no manual da Abiquim. O primeiro item sobre os riscos está lá. Não pode... Essas substâncias aceleram a combustão quando envolvidas no fogo. Exato. Número 1. Não tem mistério, não tem novidade, né? Está tudo definido. Número 2. Podem se decompor explosivamente quando aquecidas ou envolvidas no fogo. Daí a explicação que você deu da primeira fumaça clara, branca, não é isso? Caracterizando aí um vapor d'água, alguma coisa, e depois o nitrato de amônio entrando, acabando com tudo, arrasando com tudo. Tem também tem um rolo de fumaça preta, também que caracteriza combustão de derivado de petróleo, né, como plástico.
Agora, a gente é classe 5 oxidante e nesse acidente de Beirute, que a gente tem muita informação ainda para receber, muita gente começou a ver uns flashes no incêndio primário, como se fossem fogos de artifício. Isso. Né? Então, esses fogos de artifício, sendo explosivos, eles não poderiam estar armazenados no porto, eles já teriam que ter descarga direta. Né? Então, aqui verdade. no Brasil, explosivo não fica parado no porto, assim como radioativo. Está tudo definido lá na NR 29. E outra categoria de produto que também está aqui, 5.1, oxidantes, como você falou. Uhum. Outra coisa também que é importante as pessoas entenderem, que tudo tem regra, tudo tem procedimento, tudo tem norma técnica, tudo tem resolução. Tudo já aconteceu e as regras foram feitas justamente em cima das experiências, não é? Sim, outro e tipo tem que de ser... produto, que a área Pode portuária, ela fica próximo da cidade. Em geral, sim. Em geral, sim, a área portuária é próxima da cidade. Por quê? Então, Porque, só uma coisa, só para completar, por quê? Porque as cidades brasileiras surgiram na costa. Então, na costa é que começou o porto e a cidade surgiu perto do porto. Até o caso do Rio de Janeiro, de Santos, da cidade de Rio Grande e assim por diante. São Francisco do Sul, Itajaí. São Francisco que é uma das cidades mais antigas, Itajaí. Agora, os portos mais recentes, eles já começam a ficar mais distantes das cidades. Exatamente, né? Mas aí já é uma questão de zoneamento, já pensado em função das consequências da experiência anterior. E o que você falou, Gusmão, Fala. O que você falou é fundamental. As regras foram criadas, mas para serem seguidas. Quando você não segue uma regra de segurança, a chance de dar problema é grande. Você vê, os portos, todos os portos foram criados há muito mais de 100 anos. Sim. Esses portos antigos. Há 100 anos não tinha preocupação com zoneamento, meio ambiente, e as coisas se acumulavam em torno do porto, porque tinha gente, tinha movimento, né? É isso. Então, o que acontece? Olha, hoje, por exemplo, quantos navios com turistas, quantos navios desembarcam, quantos turistas aqui próximo ali do Porto Maravilha, ali na Praça Mauá? Né? São navios com 2, 3, 4 mil passageiros. Então, tem que ter movimentação ali até para atrair. Você vê que hoje tem o Museu do Amanhã, tem o Museu do Mar, né? Houve uma revitalização em escritórios. Agora, as cargas perigosas foram afastadas daquele ponto. Não estão mais perfeito. Eu me lembro que nos anos 80, Martini, quer dizer, você que é um campeão, por isso que eu sou seu amigão e seu fã, que você tem uma experiência muito importante nisso, verdadeiro professor você. O que acontece é que quando a gente fazia quando nós trabalhávamos na FEMA, na parte da poluição acidental, ainda nos anos 80, 90, a gente recebia muita reclamação de cheiro, odor. Um odor que as pessoas identificavam, não sabia exatamente qual era o produto, porque as pessoas não conhecem o cheiro de cada produto químico, né? Identificam, não, está com cheiro de como está fazendo feijão, está com cheiro de alho queimando, está com cheiro de perfume, e as pessoas vão tentando identificar de outra forma. E havia muita denúncia, justamente de navios que transportavam produtos aromáticos, produtos como, por exemplo, o acrilato de etila, que era uma matéria-prima que tinha que ser usada nas nossas fábricas aqui. E tinha que chegar de alguma forma. Ia chegar como? Por e-mail? Sedex? Não, ia chegar de navio, não é? Que era uma mega quantidade. Então, nós começamos a atender essas reclamações e estabelecemos o seguinte: o navio não podia mais encostar no cais. O navio ficava ao largo, transferia o produto para uma chata, que são aquelas embarcações que têm aqueles tanques, né? Que são as embarcações que levam água para os navios também. Colocava o produto na chata, as chatas eram vistoriadas, eram liberadas, as chatas vinham para o cais,
paravam no cais, os caminhões encostavam, a gente exigiu que a transportadora e a chata fizessem um sistema, que era um sistema de recuperação de solvente, que reduzia significativamente, né, o nível de odor, de gases para a atmosfera, e fazia isso de madrugada. Era feito a partir de 10 horas, eu acho. Não me lembro bem, que isso tem uns 30 anos. Mas era por volta de... Começava às 10 horas, acabava às 5 horas da manhã. E a gente acompanhava. E eu me lembro, quando eu chegava em casa, né, às vezes a mulher fica preocupada com a gente. Então, você está trabalhando de madrugada, você está de madrugada na rua, preocupada com a nossa integridade física, que elas ficam, né? Sim. E ela chegava e a minha roupa estava com cheiro de acrilato. E é difícil de tirar, né? Não, tirar a roupa até que não é muito difícil, mas tirar o cheiro. O problema é que eu chegava em casa, pior que eu chegava em casa, e dizia assim, mas que esse perfume eu não conheço. Eu digo, pô, esse perfume é enjoativo, é classe 6. Eu acho que é acrilato, eu acho que é classe 6, não sei bem. Mas, Gusmão, eu tenho uma experiência com acrilato que mostra tudo o que você está falando. Eu trabalhava na indústria petroquímica em que usava o acrilato na polimerização de um produto X. E a minha sala era num canto extremo do local, da empresa, numa ponta da empresa. E eu saí da sala e comecei a sentir um cheiro de acrilato. E eu eu era o responsável pela área ambiental. Assim, caramba, estou sentindo o cheiro de acrilato aqui e eu estou longe da área de produção. Então deve estar tendo vazamento de acrilato. Aí nós começamos a investigar onde estava o vazamento. Quando a gente localizou, era um vazamento que estava a 500 metros de distância da onde eu senti o odor. E devia ser um pouquinho só, né? Era um equivalente a era numa área impermeabilizada, num tambor que vazou, o equivalente a um copo de café. E eu sentia 500... Chegou na minha sala a 500 metros de distância o odor. Muito desagradável, inclusive. Você falou odor, mas ele é um odor desagradável, né? Enjoativo, inclusive. Sim. Então é um produto... Então o que você falou, no centro do Rio, isso aí ia provocar o afastamento social, né, o isolamento social por causa do odor de acrilato. Se fosse um vazamento sério, tinha que fazer isso mesmo. Agora imagine você, a gente acompanhando lá em Docas, no Cais do Porto, aí a companhia Docas fez esse acordo com a gente, como você falou, foi feito um plano de ação, envolvendo um transportador, envolvendo a empresa que fazia de navegação das chatas, o navio, o armador, a autoridade portuária. Trabalho muito legal, muito bacana. Aí ficava numa área mais afastada, de madrugada, a chata transferindo para os caminhões, quer dizer, uma chata abastecia muitos caminhões, eles ficavam todos enfileirados, havia um sistema de recuperação de solvente, o caminhão saía fechado. Não sentia o cheiro fora. As reclamações acabaram. E essas reclamações de odor, Martinho, são reclamações que quem trabalha com meio ambiente na área de autoridade, que recebe a denúncia da sociedade, são reclamações que são feitas por muita gente, porque um odor incomoda todo mundo. Se você tiver uma poluição hídrica num rio canalizado, ninguém vê. Não é? Ninguém sente o cheiro, a poluição está lá, mas ninguém reclama porque ninguém está vendo. O que as pessoas reclamam é de odor, é de fumaça, é de barulho. São esses incômodos que geram as reclamações. Eu me lembro que uma vez nós tivemos uma reclamação de cheiro de gás na Ilha do Governador, Martini. Isso há 30 anos atrás. Choveram 40 reclamações. Nós trabalhávamos com atendimento da população. E a gente tinha um atendimento imediato, era tipo uma SWAT. Chegava, a gente partia, era modelo no Brasil. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz a denúncia, eu falei, mas pera lá, não tem gás canalizado na Ilha do Governador. Essa reclamação não está certa. Aí chegou a segunda, 10ª, 20ª, 30ª, e aí nós partimos para o local, reclamação, cheiro de gás de cozinha. Sabe o que era?
um condomínio da Ilha do Governador comprou uns tambores para colocar lixo dentro, uns tambores que eram descartados por uma empresa, e esse tambor tinha um produto chamado Mercaptana, que é o odorizante que é misturado no gás de cozinha para dar o cheiro de gás. Para dar o cheiro, para a pessoa saber que tem o vazamento. Porque o gás é inodoro. Então, essa substância ela vinha da Inglaterra em tambores. E esses tambores foram usados, lavados, e o condomínio pegou algum catador, pegou esse tambor e vendeu para o condomínio. Sim. Aí, o que deu lá? Cheiro de gás, mas não é cheiro de gás, era o cheiro do Mercaptana. Perfeito. Que é o indicador, né, para ver se tem vazamento, que se mistura no gás lá na sede. Sim, sim. Resultado, quando deu o problema, os caras do condomínio ficaram apavorados, enterraram os tambores todos. Então, nós chegamos lá, tivemos que descobrir de onde é que era, fazer a pesquisa, ver o que é. Agora, preocupa. 30 pessoas, 40, 50 reclamando todas ao mesmo tempo de um cheiro de gás. Só que o lugar não tinha gás canalizado na época. Entendeu? Perfeito. O importante que você está falando, Guzmão, aqui são situações de alguns anos atrás, mas de lá para cá, o gerenciamento de risco desses produtos perigosos melhorou muito nas instalações portuárias. Né? Em relação à segregação por incompatibilidade química e quantidade armazenada, o tempo de espera. Agora, o acidente do Líbano, de Beirute, né, mostrou o seguinte: o acidente não ocorreu no dia 4 de agosto, quando a gente viu a nuvem. Ele já vinha ocorrendo desde 2014, quando o navio arribou. Né? E aí ele só aflorou no dia 4 de agosto. E continuou acontecendo, está acontecendo até hoje. Tem cento e tantas mortes e milhares de vítimas. Né? Essas vítimas podem ir a óbito também. Então ele continua acontecendo lá hoje. E outra coisa, Martins, que a gente podia colocar numa temporada, mas aí outro dia, é a responsabilidade civil envolvida nesse evento. Né? Quem é que vai pagar as milhares de vidraças, os danos materiais, as perdas de vida, aquelas centenas de carros que ficaram empilhados, o vestido daquela noiva que estava tirando o retrato, hein? A noiva que estava tirando o retrato. Sim. O padre que estava rezando a missa caiu. O casamento não aconteceu, né? O que ela pagou tudo antes para o casamento perdeu. Então isso, Guzmão, é tão, acho, importante e amplo, que a gente devia, na verdade, preparar um curso sobre responsabilidades civis, administrativas e criminais. Vamos fazer isso? Você falou amplo sem querer, que é um acidente ampliado. Ampliado. Sem querer, não, que nada é por acaso. Você falou que você sabe tudo. Agora, quando você falou que os portos brasileiros melhoraram muito, eu sei, quer dizer, eu concordo com isso, porque fiz muitos cursos em portos no Brasil, no Pará, em Manaus, aqui no Rio, porque um colega nosso do INEA, com muita experiência na área ambiental, ele foi cedido para trabalhar uns 20 anos atrás, ficou lá um tempo, bastante tempo, na área portuária, aqui na Companhia Docas. Eu não sei se você conhece o Sérgio de Almeida Matos. Conheço, grande figura. Ele levou a cultura ambiental para os portos. Sim, ele está aqui com a gente. Ele acabou de passar aqui uma informação, falando um elogio aqui, ó. Está muito bom. Ele está aqui, o Sérgio. É o Sérgio de Almeida Matos. Ele é uma... grande amigo, um grande corredor, um atleta, um grande jogador de futebol também, conhecido na intimidade por Lin. Eu nem sei porque ele é chamado de Lin. Depois chama ele, pede para ele dizer por que é Lin. Deve ser Lin de esbelto. O Sérgio, entre tudo isso, ele também foi superintendente de meio ambiente, saúde e segurança de Docas, da autoridade portuária aqui no Rio. Então, um cara que sabe tudo.
Pois é, ele podia participar um dia com a gente, né? Poxa, vai ser uma honra. Dele. Ele é uma pessoa muito É. competente, né? Sim, e ótima pessoa Estou também. até falando aqui dele já, que outras pessoas. Né? Ó, grande Sérgio. É. Tá bom. Ô Guzmão, a gente já está com... faltam 7 minutos. Você consegue falar, você que trabalhou muito tempo no setor de poluição acidental, junto com o Sérgio Matos, né, e com o Américo, você consegue falar rapidamente, só para deixar com gostinho, de um acidente ambiental em área portuária importante? Eu vou falar de um evento que eu fiz direto com o meu colega Américo. Américo é o melhor engenheiro da história, na minha opinião, mais técnico da história da FEMA, do INEA. É verdade. Américo é gênio. E nós trabalhamos juntos na poluição acidental há muitos anos. E teve um evento que aconteceu em 2015. Eu estou falando isso, mas, quer dizer, desculpa, 2015. Em 1995, com um navio chamado Maria Hickmers. Maria Hickmers. Era um navio que transportava muitos produtos químicos, inclusive, tanto no convés como no navio. E quando chegou no porto lá em Pernambuco, esse navio aconteceu um problema e muitos tripulantes passaram mal, se intoxicaram. Muitos desses tripulantes são filipinos, né? São pessoas, são asiáticos. Eles passaram mal. E isso foi comunicado à Capitania dos Portos. A Capitania dos Portos mandou lá uma embarcação, recolheu esses 3 ou 4 tripulantes que estavam passando mal e não permitiu que o navio encostasse. E o navio ficou ao largo. Aí o capitão dos portos de Pernambuco mandou uma mensagem para o capitão dos portos do Rio de Janeiro, que seria o próximo destino, o próximo porto do navio, relatando a situação. Aí o capitão dos portos aqui do Rio tinha boa relação conosco, a gente tinha plano de emergência, como você falou, na Baía de Guanabara, quer dizer, Capitania dos Portos, Autoridade Marítima, INEA, FEMA, Autoridade Ambiental, nós trabalhávamos juntos. Aí ele fez uma ligação para a gente de emergência e falou, essa situação, eu não vou deixar esse porto, esse navio entrar sem vocês irem ao local. O navio demorou um dia viajando, um dia ou dois, chegou aqui, parou ao largo, parou num local que a Marinha determinou, e botou uma embarcação e nós fomos para o navio. Américo e eu. Chegamos no navio, representando a FEMA, né? Chegamos no navio, entramos, subimos, levamos os equipamentos que a gente achou que era necessário. Chegamos à noite e verificamos a situação do navio. O capitão nos mostrou, o comandante mostrou qual era a situação. Nós não sabíamos o que era. Pegamos a lista, o inventário de todos os produtos, o manifesto, né, dos produtos que tinham, e a gente não entendeu bem o que era. A empresa contratou um engenheiro naval, que foi para o navio também. Ele começou a manter um contato com a gente, um trabalho em conjunto, né, de bastante colaboração. E foi feita a exaustão de cada porão. Cada porão foi fechado, que eles são interligados, foi feita a exaustão. Aí nós identificamos qual o porão que tinha o problema. Aí começamos um trabalho de formiguinha para achar qual era o produto, Martim. Ficamos uns 4 ou 5 dias e noites no navio. Identificamos, se eu não me engano, o produto era Penteno 2. Eu estou falando isso, não vi nada antes da live sobre isso. E nós separamos os contêineres foram levados resumindo, né, foram levados para o convés, abrimos os contêineres, medimos a explosividade e verificamos que esses contêineres estavam estivados ao lado do tanque de pré-aquecimento de óleo do navio, o que não podia ser, porque a temperatura máxima desse produto podia ficar era entre 40 e 60 graus, entendeu? Resultado, o aumento da temperatura provocou uma alteração no produto, houve liberação de gases, e esses gases saíram e as pessoas que iam para esse porão ficavam contaminadas. E nós descemos no porão, e o porão não podia acender a luz, porque podia ter uma faísca, né? Nós fomos ao porão com roupa, com máscara de proteção, todos equipados. Identificamos isso.
E depois nós soubemos, 2 anos depois, essa empresa ficou amiga nossa, mandou uma mensagem dizendo que 2 anos depois acontecia a mesma situação dessa em outro porto do mundo e as pessoas abriram o container, na abertura do container, a faísca de você abrir ali naquela maçaneta, Sim. explodiu, 2 pessoas morreram. Pois é. Quer dizer, e depois, esse caso de Maria Hickman, que foi no dia 20 de janeiro de 2000, me lembro que era aniversário da cidade, e nós ficamos no feriado trabalhando, de 2000 não, 20 de janeiro de 2000 foi a de Guanabara, 20 de janeiro de 95, isso depois nos deu experiência, e nós fomos depois chamados para trabalhar em outros eventos no porto de São Francisco do Sul, no navio Ned Lloyd Recife, no porto de Paranaguá, com o navio Vicuña. Esse acidente é muito importante, né? E muito impressionante. No porto de Rio Grande, com o navio Bahamas. Porto Público de Rio Grande? Certo. E uma operação dessa, a gente ficava 1 mês, 2 meses, 6 meses. Sim. Porque por causa, o Vicuña era só um produto. Metal não, o navio explodiu. Explodiu na transferência do navio para o terminal. Sim. Eu acho que foi no dia 15 de novembro de 96. Feriado. 15 feriado de novembro nacional. Era feriado nacional. Dia de São Francisco, de Paranaguá. É o dia da cidade. Além então estava tendo uma festa geral lá. Uma festa geral. Se eu não me engano, foi num domingo. Eu não estava lá no dia. Eu fui chamado para trabalhar, no caso, 1 mês depois. Eu passei o Natal lá, eu me lembro. E 15 de novembro era dia da cidade. Não? E era também um aniversário do Flamengo. Era um dia ruim para acontecer o acidente. Festa geral da nação. Resultado, o navio explodiu. E não se sabia, olha que interessante, Martini, não se sabia se a culpa da explosão foi do navio ou do terminal. Se foi o navio que errou na transferência ou o terminal. Isso ia mudar tudo na questão das responsabilidades. Sim. A responsabilidade civil e penal. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu falei, deve estar uma briga danada entre armador e autoridade. Era um porto privado. Era um porto privado, Metalini, como é que era o nome? Agora eu esqueço. Os dois estavam unidos. Os dois estavam unidos como irmãos. Por quê? Porque naquele momento eles queriam resolver o problema ambiental. E depois eles iam brigar para saber de quem era a responsabilidade. Sim, sim. Mas quem fosse pagar alguma coisa ia pagar menos. Sim. Eles se uniram as forças. Perfeito. E nós, consultores de uma parte ou da outra, trabalhávamos juntos. Porque o objetivo era o quê? Que o dano ambiental fosse reduzido ao reduzido máximo. Porque a sociedade que não podia ficar com essa conta. Né? É a questão de responsabilidade civil, criminal e administrativa é uma questão muito importante que vale a pena a gente estendê-la. Olha, nós combinamos falar uma coisa hoje, mas falamos totalmente diferente. Por isso que é importante as nossas lives, que a gente faz, vai improvisando e vai mostrando a experiência, que é o que as pessoas gostam. O Santista aqui mandou uma mensagem de um incêndio que houve num porão de um navio com algodão. É um acidente horrível, é um incêndio horrível para apagar, porque ele volta de novo, e volta, e volta. Incêndio também em silo com trigo, os galhos. Então, na próxima semana vamos falar, vamos convidar o Santista para participar. O Santista, ele é líder dos trabalhadores portuários, não é isso? Ele tem muita experiência. É liderança, né? Liderança dos trabalhadores. E foi nosso aluno em vários cursos, esforçado. Tem um gato chamado Cocada. O gato dele chama Cocada por causa da nossa live dos animais. Nós batizamos às segundas-feiras, às 18 horas. Olha, vamos falar do acidente do... O Sérgio está dando... faltam 20 segundos. O Sérgio está dando uma dica aqui. Mineral Star. Então... Na Copa do Mundo de 90,
Nós estávamos nesse navio, Sérgio e eu. Sim. Sérgio, se você deu a ideia, você vai ter que participar agora. Não tem jeito. Sentou, pagou. Vamos na casa dele, lá na Boiona. Vamos na casa dele, na Boiona, que é um Tá lugar bom. sagrado.